Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Porque hoje é dia de reis, resolvi ter uma conversa precisamente sobre reis, não os do Oriente, mas os nossos. Sabemos muito sobre os feitos e vitórias, sucessos e fracassos dos nossos soberanos, mas como foram os seus primeiros anos de vida? Como eram educados os nossos reis na corte desde há 900 anos? Convidei para isso o historiador e museólogo Sérgio Luís de Carvalho, já nosso amigo nesta casa, professor e mestre em História Medieval, que há 6 meses nos trouxe Lisboa Africana, uma viagem pela memória e pelo património da intensa herança africana na capital. E hoje traz-nos então a infância e a juventude dos reis de Portugal. Mas também, se tivermos tempo, debruçamos sobre a sua penúltima obra, Portugal entre Churchill e Hitler, a guerra da propaganda aliada e nazi tolerada por Salazar durante a Segunda Guerra Mundial. No total são 600 páginas numa conversa de 40 minutos. Vamos ver o que é que sai daqui. Olá, Sérgio. Olá, João Paulo. Bem-ajas por ter aceitado mais uma vez este meu convite. É um agora prazer. já recuperado das maleitas do Ano Novo, com voz de volta. Com voz. Aliás, permite-me só esta nota prévia para quem nos está a ouvir. Esta minha voz, chamada de louro acrescentado, não é assim tão natural como isso. Eu, como disse ao João Paulo, estou recuperado de uma bronquite de 3 semanas e, portanto, se aqui e ali a voz me falhar um bocadinho, eu peço a compreensão dos nossos amigos. E confesso que me comoveste com a ideia do... Há 3 semanas, quando eu fiquei um bocadinho antes do Natal, fiquei doente e pensei, oxalá dia 6 eu tenho voz. Eu tenho voz, sim, é verdade, palavra de honra. Para que este programa corra bem, de certeza, porque é contigo. Hoje falamos então da infância e juventude dos reis de Portugal, uma capa aliás muito bonita, estamos a falar dos livros Horizonte, saído então já este ano, se não me engano, ou no fim do ano passado. Foi no final do ano passado. O que é que, de facto, a ideia deste livro vem de onde, Sérgio? Foste tu que propuseste? Tens muita investigação sobre os nossos reis, sobre a nossa história, ou foi a editora que te convidou? No fundo foi a editora que me convidou para este tema, já que antes disso eu estava a fazer-lhes, e ainda estou, isto é um processo em caminho, em curso. Estou a fazer-lhes um livro sobre a história dos reis de Portugal para crianças, em 4 volumes, que já saiu o primeiro e vai saindo. E a meio a editora, bem-aja, teve a ideia de me propor um livro sobre a infância e a juventude dos reis de Portugal, que na realidade me fez coçar a cabeça várias vezes, como é que eu ia abordar isto. Mas eu acho que saiu uma coisa decente e enfim, cá estão 300 fantástico. E tal páginas fantástico. Sobre 34 pessoas, não foi? Exatamente. Falaste nesta história para crianças e eu lembro-me que, se não me engano, tu és autor da única história em língua inglesa, História de Portugal para crianças. A única história de Portugal para crianças foi publicada aqui há poucos anos nos Estados Unidos e vim a saber depois que é a única história de Portugal para crianças publicada em inglês. Há uma coisa muito importante nesta história, e tu fazes questão de realçar isto neste livro, é um livro muitíssimo bom e bonito, a infância e juventude dos reis de Portugal. Há muitas curiosidades que tu aqui desvendas, é extraordinário, mas há aqui um facto que eu queria começar por ele. São pessoas como nós. São pessoas como nós. Conta a história quero ouvir os pastéis de bacalhau. Os pastéis de bacalhau. Eu adorei isso. A história dos pastéis de bacalhau é uma história somente verídica. Como nós, os defeitos, as alegrias. Ponto prévio, eu sou republicano por causa dos pastéis de bacalhau da Condessa de Valenças. Eu depois explico isto, que é uma história absolutamente pícara, como os pastéis de bacalhau, tem que ser deliciosa. Que foi uma coisa que fará rir as pessoas, que me aconteceu quando eu tinha, não sei, 10, 9 anos, e tenho a sensação que por causa dos pastéis de bacalhau da Condessa fiquei republicano. Mas há uma coisa que eu tento sempre pôr nos meus livros, mesmo aqueles que são para o grande público, enfim. Os meus livros de história são quase todos para o grande público. Divulgação. Sim, divulgação histórica. Tu foges um bocadinho de coisa... Não perdes o rigor, mas tens aquela coisa de não vou ficar académico, com muitas notas de fim de página. Dás uma bibliografia no fim, que é B, para quem quiser desenvolver, mas de facto é para o público em geral. Eu acho que de um modo geral, em Portugal, permitem-me a ousadia, acho que faz falta uma coisa que existe noutros países, sobretudo no mundo anglo-saxónico, que é a divulgação científica. Eu tento fazer isso, melhor ou pior, com a história. Obviamente não abdico do rigor, aquilo que eu aligero é um pouco a linguagem
linguagem e aquele formato académico, com as muitas notas, etc. Pronto, e este livro vai nisso, vai nessa onda. Agora, a questão que para mim é sempre importante, eu quando falo de reis, e acreditem que muitos deles eram absolutamente risíveis, nós temos aqui histórias então que dão vontade de rir, com pequenas e grandes polhices, como todos nós. Exato. Mas uma coisa que eu nunca quis faltar ao respeito às pessoas, quer dizer, é muito fácil gozarmos com a ambição freirática desde cedo do nosso amigo Dom João V, o galante, sim, que a expressão, aliás, não é minha, é do Júlio Dantas, do famoso Dantas. É muito fácil nós brincarmos com as patetices brasileiras de uma figura fascinante, como foi, por exemplo, Dom Pedro, o Dom Pedro I do Brasil, o nosso Dom Pedro IV. Ou as coxinhas de frango no Dom João VI. Isso era o pai dele, era Dom João VI e Dona Carlota Joaquina, que segundo o Oliveira Martins, a única coisa em que concordavam era ser sujos. E, portanto, é muito fácil brincar com isto e gozarmos. Eu optei por não o fazer, não omito os factos, mas quero dizer, como digo, no final, eram gente como nós. E se nós olharmos para o nosso passado, quem nunca, entre aspas, escondeu coxinhas de frango nos bolsos, não é? Portanto, vamos lá ter prudência antes de gozar com as pessoas. Quero ouvir falar dessa história deliciosa que tem a ver com o teu avô. O teu avô era motorista de praça. O meu avô... Chegou a ser motorista de uma condessa. Bem, então vamos aos pastéis de bacalhau. Vamos aos pastéis de bacalhau. Eu devo dizer que quando era miúdo, eu era um perfeito totó. Aquilo que hoje se diz eufemisticamente em inglês, um nerd, não é? Apesar de só ter começado a usar óculos por volta dos 12 anos. Agora, a questão é que eu era maluco por história. Eu lembro-me de ser miúdo e começava a ler livros de história que apanhava em todo lado. Sim. E lia, devorava aquilo tudo. Tinha um fascínio por história, por castelos e todo esse tipo de coisas. E museus, e reis, e rainhas, e batalhas, tudo isso. E a minha ambição era chegar à terceira classe, porque era na terceira classe que se começava a dar a história de Portugal, nos anos 60. Bem, acontece que o meu avô era motorista de táxi em Lisboa. Ele dizia, isto é engraçado, memórias de infância, ele dizia, eu nasci no ano em que mataram o rei. E ele não era monárquico, portanto, 1908. Isso revelava o profundo respeito até pela instituição. Ele tinha a noção da data. Ele, como dizia, não era talaça. Que era 1908. Ele não era talaça, que nem é da geração em que sabia o que isso era. E o que acontece é que depois, a meio, ele deve-se ter fartado de andar ali à volta da Praça do Príncipe Real, onde ele trabalhava, e ao pé de onde eu nasci, e foi ser motorista particular da senhora Condessa de Valenças. Tinha um solar em Coimbra. Isso para mim era o pináculo, era o supra-sumo do meu fascínio pela história. Ora, um dia eu fui visitá-la, à senhora Dona Condessa de Valenças, a Coimbra, ao solar da senhora Condessa de Valenças. 9, 10 anos? Diria à volta, não posso precisar, eu sei que fui com os meus pais e com os meus tios, tinha 9, 10 anos, vá por aí. Sim. E aquilo, eu estava fascinado. A senhora Condessa era uma velhota, ela e a irmã, duas velhotazinhas, muito simpáticas, muito queridas, muito rendas velhas, estás a ver? E decidiram guiar-me, a mim e à minha prima, que é mais nova que eu, um ano e meio, por aquele solar magnífico. Eu estava fascinado, era o salão de caça, o salão das armas, as tapeçarias, a torre, não sei quantos, e eu acho que molhava os pés com a baba, siderado. Até que houve um momento definidor da minha vida, que foi mais ou menos perto do final da visita, já a meio da tarde, quando a criada veio ter com a senhora Condessa. Estávamos nós na sala da caça, suponho eu, não sei. E diz assim a criada para a senhora Condessa, é só para informar que o jantar de hoje são pastéis de bacalhau. E caiu-me tudo, porque... eu estava ali assim a ver aquilo tudo e a Condessa comia pastéis de bacalhau. Achavas que ia ser uma galantina por não sei, olha, qualquer coisa em língua estrangeira que eu nem soubesse o que era. Terrina de lebre com perdiz, descabeços. Fosse o que fosse. Até podia ser uma coisa inenarrável. Se ela tivesse tido pastéis de bacalhau em francês, eu engolia. Agora, pastéis de bacalhau, isso era o que eu comia. Era a comida que eu comia lá em casa na Amadora. Exato. Não podia ser, a minha fé na monarquia acabou naquele dia. Pumba, os pastéis de bacalhau tornaram-me republicano. Muito bem, tratamos de 34 reis neste livro e dos seus primeiros 20 anos. Isto é outra questão, Sérgio, porque eles, no fundo, eram adultos, até se calhar, antes dos 20 anos. Eles deixavam de ser jovens, no fundo, quando casavam ou quando assumiam o trono. Portanto, isto formalmente, sim. Era complicado. Isso foi uma das minhas grandes dificuldades. É tentar estabelecer, aliás, é por isso que há um prefácio, sim. Há um prefácio em que eu vou até buscar o bom do santo, que depois vocês verão qual
qual é, o Isidoro de Sevilha, que fala disto, as idades da vida. E as idades da vida, vamos lá ver, não é necessariamente como nós. Hoje um jovem agricultor vai até aos 35 anos, não é? Naquela época, aos 35 anos, havia princesas que se escolhiam a conventos por dizerem que eram damas velhas. Portanto, e como a esperança média de vida de 40 e tal anos era. Claro que a perspectiva é outra. Nós hoje, aos 40, estamos no auge da vida, ou para nós os dois, não é? Que nós passámos há pouco tempo. Exatamente. Em contrapartida, naquela altura, não. Todavia, é difícil também dizer, vai eu para aos 15. Porque isso não... Mesmo para o leitor atual, aliás, para aquele tempo também não era assim tão curial que fosse por aí. E cada caso é um caso, também seria diferente. Ora bem, aí é que está. É que eu depois fui ver caso a caso e, apesar de casarem cedo, alguns tão cedo, isso é curioso, na infância deles, alguns tão cedo que não podiam consumar o casamento porque a boa da infanta, ou da princesa, ainda não era mulherzinha, que era uma coisa incrível. Não tinha tido a sua menarca, ainda não tinha... Não tinha tido, não, de todo. Aliás, quero dizer, até creio que em termos médicos, a menarca antigamente até era mais tardia do que hoje. Portanto, há correspondências giríssimas entre os jovens reis para perceber quando é que vão passar a noite juntos, coitaditos. Então, o príncipe tem 16, a rapariga tem 14, estão ali a encanar a perna à rã e nunca mais a coisa desemburra, é uma chatice. Mas é ver um pouco caso a caso. E caso a caso eu vou-me percebendo que, tirando alguns casos mais claros, eles entram na adolescência até aos 18, 19 anos. Não é? Uns são mais precoces, outros menos precoces, mas andamos sempre ali. Aliás, só aos 16 é que os reis podiam herdar a coroa, não é? Hoje a maioridade é aos 18, aos 16. Sim. Por isso é que alguns reis, como por exemplo o Afonso V, tiveram de ter regentes antes. Sim. O Afonso V e o Afonso VI tiveram de ter... Mesmo que o pai morresse, por exemplo, tinham 11 ou 12, não interessa, tinham que esperar, havia uma regência. Formalmente eram reis, mas havia uma regência que governava em nome deles. Claro. Que às vezes dava origem a muitos xeridos, diga-se em bom da verdade. 34 reis, 38 rainhas, só 11 primogénitos. Exatamente, 157 príncipes e princesas. E aqui tu não contas nem com os filhos legítimos, bem, aí tinhas de ter 4 volumes. Aliás, não se sabe rigorosamente quantos filhos... Dados, sim. Filhos do Dom Filipe III, filhos do Dom Miguel e do Dom Manuel II, porque, alguns, estes deixaram de ser reis de Portugal, exatamente. Exato, saíram da linha de sucessão. Exatamente. O Dom Miguel também e o Dom Manuel II também, não é? Portanto, mas o Dom Manuel II é pacato, não teve filhos. Pois não, esse aí a contagem é fácil. A esperança média de vida de quase todos eles foi de 31 anos. É impressionante. É impressionante. Mas aí... Média, não é? Os reis chegaram aos 60. Mas pronto, a média, tu sabes como é que é a média. Eu tinha um professor na faculdade que dizia que se um tipo tem os pés no forno e a cabeça no congelador, em média a temperatura é agradável. Portanto, média, estás a ver, é o que é. Não, mas aqui tem que se levar em conta uma coisa muito simples. Na mortalidade do Antigo Regime, e para o Antigo Regime vamos até ao século XVIII, vá lá, pronto. Sim. Mais de metade das pessoas, incluindo família real e afins, morriam antes dos 15 anos. Ora, isto reduz a média, baixa a média de uma forma brutal. Não é? Hoje a esperança média de vida está a cerca dos 80 anos. Sim. Do século XII ao século XVIII, como tu aqui escreves, eram 40. Metade das crianças morriam antes de chegar aos 15. Uma em cada 5 mulheres morria no parto. Havia uma enorme porcentagem de nados mortos. E, portanto, a juventude muitas vezes era uma coisa fugaz, que se confundia muito com a idade adulta. Quando Dom Carlos nasceu, por exemplo, tu contas este exemplo, Dona Maria Pia foi das primeiras a usar anestesia por clorofórmio, com o Dr. Magalhães Coutinho. É verdade. Aliás, eu sinto aí alguns médicos muito bons da nossa praça, é verdade, que entram aqui neste livro precisamente pelas tentativas de apoio aos médicos. Um caso muito curioso que eu cito é o da Dona Estefânia, portanto, da mulher Dom Pedro V, não é? Que tem uma autópsia... Sim, que tem uma autópsia que se foi mantida em segredo, depois ver-se-á porquê para quem ler o livro, e que só mais tarde foi... que ela morreu virgem, não é? Morreu virgem, sim. Não teriam, portanto, aliás, eles tinham uma relação não teriam consumado o casamento. Aliás, foi um dos 2 reis que, tanto quanto se sabe, não terá consumado o casamento. Quem é o outro, enfim, verão. Tem que ler. Boa. Olha, agora fiquei curioso. Esse eu sabia, por acaso. Da biografia da Filomena Mónica, Maria Filomena Mónica, faz uma biografia muito bonita dele. Faz. Ela muito tem, sábio, muito sozinho. Sim, eu li. Ela tem uma biografia muito interessante e que se nota, e agora isto eu vou dizer pela positiva, que não é historiadora, porque tem uma aproximação quase que diria emocional, ela é socióloga, sim. Tem uma aproximação emocional QB que não lhe
turva o pensamento, Exatamente. mas que de algum modo nos dá um retrato muito humano de uma personagem que é muito complexa. É um bom critério. Temos então este livro dividido por dinastias, da Borgonha ou Afonsina, depois a segunda de Viz, Filipina e Braganças. Uma baliza temporal, estamos entre 1128 e 1910. Adorei estes novos cognomes que tu trouxeste, o Dom Sancho II o Malfadado, Dom Pedro I o Destrambelhado, o da Inês de Castro, Dom Duarte o Deprimido, aprendi muita coisa a ler isto, Dom Sebastião o Alienado, são só alguns exemplos, Dom Filipe I o Oportunista, Dom Pedro II o Cunhado, muito bom, Dona Maria II a Birrenta, essa não fazia ideia, mas... Sim, parece muito mal feitio. Sim. Ela teve, eu descrevo ter nascido isso. no Brasil, é engraçado. Eu vi uma vez uma peça com ela, calor, sobre a Olivença, aqui cómica, em que ela parecia gordinha, com aquelas cores dela, como havia nas notas de mil, ou o que é que era, e ia falar brasileiro. Pensei, porque é que está a rainha a falar brasileiro? Mas ela realmente nasceu lá. Pois, ela nasceu lá. Ela nasceu lá. Ela veio de lá com... Ela veio de lá. Ela veio de lá menina. 9 ou 10 anos? Por volta disso. Para a Europa, não é? Para a Europa. Para a Europa, sim. No princípio... Um não no princípio da Guerra Civil. Eu creio, agora espero não estar a dar uma informação errada, que ela volta para Portugal. Ela entra quando as tropas liberais entram em Lisboa, já em... Lá está, 28 de julho de 1833. Passado poucos dias ela entra na Barra do Tejo. O teu estilo... E era gordinha, aliás, foi isso que a matou. Pois foi. Esta questão da obesidade é exatamente, importante. E tu falas nisso, porque falas das maletas que eles tinham. Que ela morreu de parto, não é? Morreu de parto, mas primeiro filho, desaconselhada pelos médicos. Anos, desaconselhada pelos médicos devido ao estado físico dela, porque ela era obesa. A própria Rainha Vitória, com ela se correspondia, aliás, sim, a dizer que ela come muito, ela come tudo, ela está sempre a comer. Ela, e tinha muita pena dela. Eram primos, não era? Sim. Aliás, esta gente estava toda ligada, não é? Exatamente. Uma das coisas que eu cito, por exemplo, são as doenças que decorrem desta extraordinária consanguinidade, que é exemplo os Filipes com a mandíbula saída, exatamente, que aparece nos retratos, ainda disfarçado, o prognatismo mandibular, sim. Exatamente. O estilo, como sempre, isso é muito bom, é um livro de divulgação histórica, vê-se que tu és professor, portanto, tu estás apostado em captar a atenção dos teus alunos e, portanto, aqui é dos leitores, não é? Mas nota-se isso. Mas, no fundo, mostras estes bastidores não com a frieza académica, mas com esta divulgação em geral, que é muito importante. Há outra coisa que tu fazes muito bem, que é, Sérgio, tu introduzes estes pequenos contextos para ligar também ao rei seguinte, claro. E isso é bom, porque é uma história contínua. Claro, que se pode ler, se eu quiser ler só o rei, e está dividido por reis, é fácil. Pode saltitar. Mas é também faz a ligação que é muito importante. E são pequenos truques que se apanham da ficção, ter um fiozinho narrativo, senão eu tenho 34 pérolas e não tenho um fio a uni-los, não é? E depois a questão do contexto, dar um mínimo de informação sobre o que é que se está a passar é importante. Eu sou de história, mas eu não posso partir do princípio que o leitor tem que saber o que é que estava a acontecer no reinado de Dom João II, isso, não é? Claro. Dom Afonso Henriques, aprendi que ele não usava o Henriques. Nunca usou o apelido. Não, tanto quanto se sabe, não. Os árabes chamavam-lhe o Terrível Afonso. O Terrível Afonso, chamavam-lhe coisas piores ainda. Mas, apesar de, curiosamente, haver uma relação um bocadinho ambígua entre ambos. Aliás, havia uma relação, não vou perder tempo agora com isso, sim. Havia nessa altura uma relação ambígua entre os muçulmanos peninsulares e os reis cristãos, feito de guerras, mas também muitas vezes de alianças. Não era uma guerra santa. Sim. Talvez no árabe, exatamente. Não era uma guerra santa, não é nada que se parecesse, até porque os reis cristãos... Os reis cristãos, sim, completamente. Claro. Aliás, algumas figuras relevantes da história portuguesa, como o Geraldo Geraldes, cá está outro, Geraldes, filho de Geraldo, não é? Tal como o Afonso Henriques era Henriques, filho de Henrique. O próprio Geraldo Geraldes, o Sem Pavor, que está no Brasão de Évora, ele acabou ao serviço dos muçulmanos. Ele era um mercenário, no fundo, não é? Portanto, havia essa relação. Também porque havia, isto é uma lição muito importante para os nossos tempos, a noção dos reis de Portugal, que depois de tudo acabar, nós temos que ver aqui em conjunto. Portanto, não vamos... Até porque eram úteis. Os muçulmanos tinham uma cultura mais vasta que a cristã, nessa altura. Exatamente. E era útil. Impressionante, claro que sim. E depois também, até no Dom Manuel, usava cartógrafos e não sei o que era. Muito importante. Não fosse Henriques, que nunca usou Henriques, que eu chego a piada a isso, que não nasceu rei, é um dos poucos que não nasceu filho de rei sequer. Era um conde francês, este Henrique, exatamente. Que era de Dijon, eu não sabia, fiquei a saber. A terra da mostarda, não é? Por aí vamos lá. E a mãe era galega. E esta história tu falas, será que ele nasceu mesmo tolhido das pernas? Foi algum milagre? Isso é uma lenda. É uma lenda que eu cito, obviamente. As lendas, obviamente, nenhum historiador as leva a sério, claro. A não ser como um fenómeno antropológico curioso. Só por isso, nada mais. A questão das pernas tem a ver não com o princípio de vida dele, mas mais com o fim de vida dele. Mas pronto, isso ver-se-á. E depois mais coisas poderíamos saber se tivesse sido exumado o corpo e estudado como teve previsto. Exatamente. A Ministra da Educação, a Ministra da Cultura não impediu esse processo, mas aprenderíamos muito,
como aprendemos com o Dom Dinis, não é? Quando foi feito agora isso. Sim, claro. Muita coisa. E, portanto, ser criança ou jovem há 500 ou 900 anos não era o mesmo que hoje. Houve muitas melhorias da medicina, como te contas, as condições sanitárias. Por exemplo, há um dos reis que até, não sei se é Dom Pedro V, que acaba por morrer porque contrai uma cólera, não sei o que é que... É Dom Pedro V. Bebeu um charco em Vila Viçosa. Sim. E aquela água acabou ele e o irmão. Foi os dois? Foi os dois, ele e o irmão. E acabou por matá-lo. Ele e o irmão. Olha, muito bem, Sérgio Luís Carvalho, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo Ok. E já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com o historiador e museólogo Sérgio Luís de Carvalho. Ele é professor e mestre em História Medieval e neste Dia dos Reis traz-nos a infância e juventude dos reis de Portugal. Como é que eram educados os nossos reis na corte desde há 900 anos? É muito curioso porque tens muitas histórias, é muita gente, como tu aqui relatas. Como é que de facto eles eram educados? Eu tinha um bocadinho de ideia que eles eram um bocadinho entregues a aias e a amas de leite e mentores, preceptores, mestres. De um modo geral, sim. Também tinha uma ideia que a Dona Filipa de Lencastre, por exemplo, e a Dona Maria II fizeram questão de educar os seus filhos. Há variações. Em primeiro lugar, convém que se diga que o hábito de entregar crianças pequeninas a amas de leite que cuidavam deles é um hábito que vai até muito mais tarde do que nós pensamos. Não é exclusivo da nobreza. Enfim, quem vê aquelas séries e aqueles filmes britânicos vê sempre as nannies, por quem os fulanos até adultos nutrem muitas vezes mais estima que os próprios pais. Portanto, isso é uma coisa que era comum na Europa e também em Portugal, até na alta burguesia e na média burguesia. Isso era uma coisa que era uma coisa comum. Em nós muito habitual, mãe tomar conta de uma criança, e hoje em dia o pai já ajuda mais. Há umas décadas também o pai não interferia muito na educação das crianças. O pai só aparecia no fim do dia, não é? Há 500 anos, quer dizer, é claro que era outro sistema, ninguém pensava que a mãe ia ficar com... Completamente. Os pais estavam sempre ausentes, guerras e coisas não sei o quê. Quer dizer, o que acontecia normalmente é que eles eram entregues efetivamente a uma ama de leite, que normalmente não era a mãe que dava de mamar à criança, eram entregues a amas de leite e frequentemente a ama de leite estava também aparentada, ou não, com o aio que cuidava dele. Isto mais na primeira dinastia. Com o tempo as coisas vão variando um pouco, começa a haver já uma certa educação em área palaciana, independentemente da mãe e o pai serem figuras mais ou menos distantes, e então começamos a ter lentamente, já com a segunda dinastia, uma educação menos virada para a questão cavaleiresca, portanto a cavalaria, a lista das armas, etc., as regras de estar, mas começa a haver alguma introdução também de algumas disciplinas, as teologias, a moral, a ética, as línguas, sim, latim, que era muito francês, importante. Italiano, e a história, a geometria, exatamente, o mais tarde isso vai se tornando cada vez mais complexo, até que chegamos à última dinastia e já começam a ter um currículo quase académico. Já os Braganças? Sim, quase académico, mas quase sempre em ambiente cortesão. O problema é que muitas vezes o que sucedia era que a educação era dada sobretudo ao filho mais velho, que era o primogénito, e depois o rapaz tinha o mau gosto de desaparecer e ficava-se com o segundo. Um exemplo típico. Muitas vezes aconteceu isso. A maioria dos reis de Portugal não eram sequer primogénitos. 11 em 34 eram primogénitos. Os outros 23 eram secundogénitos. Secundogénitos são mais. O caso mais típico é o do cardeal Dom Henrique, que se torna rei de Portugal porque Dom Sebastião morre. Eu agora não posso precisar, mas para ele chegar ao trono tiveram que morrer 14 ou 13 antes dele, não é? Tudo ali de enfiada. Eu só sabia o Dom Manuel, que foram 7. Era o sétimo na linha, o Dom Manuel, depois o Dom João II. Exatamente. Teve que o irmão, o cunhado, o filho do rei. Faleceu aquilo tudo e o bom do Dom Henrique, por acaso até era um homem culto, enfim, com muitos preconceitos e com grandes culpas no cartório com a ocupação filipina, enfim, mas era um homem culto, era cardeal e era inquisidor. Mas um homem muito culto. Sim. Agora, o que sucedia muitas vezes é que o segundo filho acabaria por herdar e alguns deles tinham uma educação relativamente desleixada, não é? Claro. O caso típico é o que já falámos aqui, de um dos jovens reis mais infelizes que nós aqui temos, que é o Afonso VI, que era secundogénito, porque o primogénito era Dom Teodósio, que era um rapaz brilhante a todos os níveis. Dos filhos de Dom João IV. Dom João IV, precisamente. Logo numa altura fulcral, exatamente. Só que o bom do Teodósio, pronto, lá está, faleceu, pensa-se, de tuberculose, morreu novo, sim, 16 ou 18 anos, e a coroa vai parar ao bom do segundo filho,
que tinha uma série de problemas físicos e que pagou por isso. E acho que já tinha metade do corpo. Sim, tinha hemiplégico. E depois ainda foi para o terceiro, a mulher também passou, e a Dona Francisca de Saboia, e foi para o Dom Pedro II. E foi para o Dom Pedro II, que era o filho ainda mais novo, o terceiro, sim. Que aliás fez uma coisa perfeitamente interessante, que o Dom Pedro II, que foi o sucessor do Dom Afonso VI, que não era para ser rei, porque quem devia ser rei era o Dom Teodósio. Exatamente. O Dom Pedro II, repito, acabou por casar com a cunhada, que é um enredo extraordinário. E tudo isto na juventude deles. Enquanto o outro estava em prisão domiciliar, o Dom Afonso VI, no Paço de Sintra. Primeiro nos Açores, depois em Sintra. Sim. Estamos a falar da educação dos reis, das várias disciplinas que eles tinham, filosofia racional e moral, a retórica, falaste disto, o direito natural. Com apenas um ano. Havia também os sobredotados. Dom Pedro V, já falámos dele, é um bom exemplo. O melhor exemplo. Um ano e meio, já sabia 3 línguas. O melhor exemplo, de facto, e voltamos à biografia da Maria Filomena Mónica, que é exemplar a esse nível, porque aborda a vida toda, enquanto eu falo sobretudo da juventude. Se bem que ele morreu novo. Mas o Dom Pedro V é o caso típico de um menino sobredotado, sem dúvida nenhuma. E era um daqueles 11 irmãos, do filho de Fernando Saxe-Coburgo. É muito bonito, era o que notas de 5.000, tinha uma cara muito bonita. Sim, aliás, precisamente, nós temos uma grande percentagem de reis lourinhos de olhos azuis, até Dom Carlos, porque nós temos aqui uma grande influência de famílias nórdicas, nomeadamente o Saxe-Coburgo, não é? Exatamente, deste alemão. Estavas a falar disso entre a questão de alguns que receberam o trono já com a vida bem andada, digamos assim, a maioria dos reis portugueses, portanto, então não nasceram nem foram educados para reinar. Tu falaste do Dom Henrique, por acaso, que aconteceu uma coisa muito curiosa, como era cardeal e depois teve que herdar aquele trono, digamos assim, por morte de São Sebastião, e ele depois acabou por pedir uma licença ao Vaticano para poder procriar. Mas os médicos não acreditavam. Sim. Os médicos não acreditavam com o argumento de que a natureza já tinha esquecido como é que aquelas partes funcionavam, não é? Porque supostamente ele, como cardeal, nunca tinha praticado, não é? Exato. Mas tem histórias muito engraçadas com amas de leite, que eu não me recordo, eu creio que conto neste livro, com amas de leite, a quem ele teve o bom senso depois de dar o nome a uma rua, Rua das Amas, a Rua das Amas do Cardeal, que ainda está em Évora, precisamente, que é uma história bizarra. É incrível. Muito bem, então o Dom Sancho, que tinha um nome, isto é tudo para as pessoas também descobrirem quando lerem um livro. Não nasceu Dom Sancho, pronto, é só para dizer. Teve que mudar de nome para ser rei, porque ele teve que mudar um nome mais prestigiante, digamos assim. O Dom João IV, tu falas aqui o horário dos Duques de Bragança, é uma coisa extraordinária, o horário. Sim. Estudar, intervalo para merenda. Para merenda, exatamente. E nós temos que levar em consideração que eles tinham já durante o dia um horário diferente do nosso. Duques de Bragança, não eram reis. Não. Mas aliás, o pai dele, o pai do Dom João IV, que se chamava Teodósio, que foi por isso que depois o Dom João IV deu o nome de Teodósio ao filho mais velho, era uma pessoa de um rigor extraordinário, teria ficado muito amargo quando enviou-o. Ele era filho do Dom Teodósio II, o sétimo Duque de Bragança. O sétimo Duque de Bragança. O Dom Pedro II, que assume o trono depois de pôr o irmão, já falámos disso. O Dom José, que também é sucessor, porque e é rei depois de morrer o irmão Pedro, 2 anos mais velho. Dom Pedro IV também tinha o irmão Francisco, mais velho, 3 anos, que também morreu. E disse que Dom Pedro IV era epilético, que era possível. Dom Pedro IV era epilético, sim. Era mesmo? Sim. Aliás, eu creio que descrevo aqui um dos primeiros grandes ataques de epilepsia que ele tinha num desfile militar no Rio de Janeiro, mas recompôs muito depressa. Nosso amigo é um dos mais fascinantes. O Dom Pedro IV é uma das figuras mais fascinantes na juventude. Aliás, ele morre com 30 e poucos anos. Também. No Palácio que é luz, tem uma cena. Exatamente. Ele morre de tuberculose. É uma figura cheia, é uma figura muito rica em termos narrativos, porque é cheia de grandes sombras e de grandes luzes. É um homem de uma coragem incrível, muito complexo, mauzinho também, inclusivamente hoje que vivemos num mundo que felizmente dá importância às questões da violência doméstica, ele praticou violência doméstica. Só que ao mesmo tempo, quer dizer, é uma figura, como eu digo... Tu contas que foi muito mau marido na primeira mulher e muito bom na segunda. Isto com as amantes pelo meio. Dona Amélia, sim. Sim. A Marquesa de Santos. Fez uma telenovela sobre ela, a Marquesa de Santos. Sim. Que tu viste? Achaste fiel? Já foi há muitos anos, eu vi fugazmente. Não me lembro de ter visto. O Dom Luís também só é rei porque morre o Dom Pedro V, não é? Claro. O Dom Luís, estamos a falar outro filho da Dona Maria II. Tu tens o exemplo de Dom Manuel II, que é rei de um dia para o outro, não é? Porque o seu irmão Luís Filipe foi morto no regicídio e o pai, que era o rei, não é? Mas é engraçado, tu falas nisto, a própria Rainha Dona Amélia
achava o Dom Manuel II, o nosso último rei, fraco para o cargo. Tu sabes uma coisa curiosa, curioso uma história que eu hoje soube, hoje mesmo, e ainda está quentinha. A história do bolo rei, nós estamos hoje no dia de reis, não é? A história do bolo rei é uma tradição. Não vem do Dom Fernando, do pai. Pelo menos o Dom Fernando introduz em Portugal a árvore de Natal. Sim. Na realidade, o bolo rei é trazido para Portugal pela famosa Pastelaria Nacional, Confeitaria Nacional, por um mestre confeiteiro que eles tinham no final do século XIX, que introduz, o gajo era francês, que introduz, olha, eu disse gajo na rádio, estás a ver? Que introduz a galette terroir, que é um bolo francês. Acho que vem de Luís XIV até, acho que sim, e a tradição da fava, que já não há, a fava inicialmente era bem fazeja, isto é, quem recebia a fava, sim, porque isto é uma coisa que vem das Saturnálias romanas, que metiam a favinha nos bolos, a quem saía a fava era rei por um dia. Era rei por um dia. E conta-se, e parece que a história é verídica. Daí o bolo rei vem com uma coroa, não é? Exatamente. E conta-se que no dia de reis de 1907, portanto, que foi praticamente um ano antes do regicídio, foi no fundo o último dia de reis. Não foi o último, porque eles morreram em fevereiro, peço desculpa. Exatamente. Mas em 1907... Não, foi o último dia de reis. Porque, se isso é no Natal... em janeiro de 2000 Em 2007... 1907 eles foram mortos foi o penúltimo. Foi 8 em fevereiro de... Exatamente. Não sei se festejaram o último dia de reis, porque a corte estava porque o Dom Manuel II estava em Lisboa, mas o irmão e o pai estavam em Vila Viçosa. E então, em 1907, pronto, lá vêm os bolinhos, e a fava, calha a Luís Filipe, que era o primogênito, era o herdeiro. E ele disfarçadamente põe no pratinho do irmão Dom Manuel. E o irmão Dom Manuel acabou por ser rei por um dia, no penúltimo dia de reis. Um ano depois, ficou mesmo rei. Exatamente. Incrível, não sabia. Eu também, eu sou hoje. Então, pronto, é um primeira mão do observador, isso é muito importante. Estás a ver? Exclusivo. Exclusivo e ao vivo. Dom João IV, então, já te falámos aqui do Dom Manuel II, Luís Filipe foi morto no regicídio, estava aqui a contar que a própria Rainha Dona Amélia escreveu: Emanuel, a pobre criança, acumulou todas as desvantagens. Primeiro, o choque de o atentado e da morte debaixo dos olhos do pai e do irmão. Depois, a necessidade imediata de exercer uma função para a qual não fora preparado e de desempenhar dia após dia tarefas esmagadoras. Acontece que Manuel sempre me pareceu um pouco fraco no caráter, e sempre receei, sem ousar confessá-lo a mim própria, que seja obrigado a cumprir deveres demasiado árduos. Tem uma saúde demasiado frágil para este mistério de ser rei. Ele tinha 18 anos. Exatamente. Tinha 18 anos. E aliás ele foi ferido no atentado, que é uma coisa que normalmente... Na mão, não é? No braço, ele leva um tiro no braço. Quando teve que assinar qualquer coisa, tu contas isso. E fez com dificuldade. Exatamente, ele fez com dificuldade, aliás, nas crónicas que ele mesmo escreve, e o relato que eu dou aqui do regicídio é nas palavras dele, ele na altura... Enfim, as pessoas com quem eu falei, ou médicos, ou ex-soldados que foram feridos, dizem que não sentem o choque, só passado uns minutos é que se apercebem, não é? Estão a quente, digamos assim. Sim. Estes príncipes que nem mais novos foram mais rebeldes, eu me lembro logo de Dom Pedro I, há mais algum, do Dom Sebastião, que também devia ser... Não, o Dom Sebastião, coitado. Obcecado com a religião e com... Sim, mas o Dom Sebastião tinha todas as desvantagens, não era... Enfim, tanto quanto podemos dizer de uma pessoa, não era intelectualmente brilhante, era tolo, aliás. Quer dizer, toda a campanha a campanha africana, que é um chorrilho de disparates, como diz o António Sérgio, mesmo que por milagre impossível ele tivesse ganho a Cássio Arquibir, perdia no dia seguinte aos berlindes, não havia problema com isso. Não, ele tem uma educação perfeitamente fanatizante e cria solo fértil numa pessoa cujo espírito é fracote. Rebeldes, o Dom Afonso VI, sim, rebelde, mas atenção, que há aqui muitas crónicas posteriores. Bem, eu tenho aí relatos sobre as saídas noturnas dele em jovem, que mete freiras, se calhar não necessariamente como os nossos ouvintes estão a pensar, ou até talvez sim, leiam, mete sangrias, e não estamos a falar de bebida, ataques a touros. Sangrias é uma maneira de curar. Exatamente. Já tiveste outro livro sobre isso também. É verdade. E então, o bom ele tinha um espírito muito rebelde.
Mas parece que o irmão também ia com ele, portanto não foi o único, não é? Há outras, o irmão é o Pedro II. Dom Pedro II? Sim, não sabia. Sim. Só que depois, como há uma legitimação posterior da usurpação, entre aspas, do trono por Dom Pedro II, isso é um pouco omitido e é enfatizado, são os disparates de Dom Afonso. Como a historiografia oficial sempre fez questão de fazer, não é? Claro. Quais as doenças mais marcantes e mais trágicas? Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de Dom Afonso II, diz logo ele que era obeso também. O Gafo, ele teria tido lepra? Sim, pensa-se que sim. Seria leproso. O que, mais uma vez, pode desmentir algumas ideias feitas que nós temos, que os leprosos eram sempre necessariamente encerrados em gafarias. Exatamente. Não necessariamente assim. Aliás, eu permito-me chamar a atenção para um filme muito interessante do Ridley Scott, que é o Reino dos Céus, que trata de uma personagem, Rei Balduíno de Jerusalém, que foi leproso. Uma máscara, sim, prateada, eu lembro disso. Sim. E descobri outro dia que era o Edward Norton, está lá atrás, mas não quis créditos, não diz que é ele. Pois também teve o papel... Mas é ele que faz aquele papel. Sim. Extraordinário, o Rei de Jerusalém. E é um excelente ator. E é um excelente filme também, já agora. Dom Afonso II, Dom Dinis, que se engasgou com uma espinha, foi salvo por milagre. Olha, que eu não tivesse a sorte, o Dom Manuel II, que morreu mesmo entupido. Edema da glote, sim, uma edema da glote. Dom Afonso IV, aqui, em jovem o Dom Duarte sofreu, aprendi isto, uma forte depressão que curou sozinho e depois escreveu um manual, era do homem, de facto um homem culto. Esta geração foi extraordinária. Sim, toda essa geração foi, mesmo aqueles que muitas vezes não se falam. Depressão e depois curou-se. Sim. É muito Aliás, curioso, toda aquela geração, eu agora aqui vou confessar uma coisa que vai chocar algumas pessoas. Curiosamente, toda aquela geração, todos aqueles filhos da chamada Inclita geração, a Isabel de Portugal, exatamente, a Isabel é uma figura brilhante, a pessoa que isso me é menos desagradável acaba por ser Dom Henrique. Apesar da importância que teve como ser humano, parece-me de facto o mais, enfim. O nosso amigo Dom Duarte é um homem cultíssimo, muito sensível, que nunca ultrapassa o trauma de ter tido de deixar o irmão Fernando em África, e que entra num processo de facto de depressão que ele descreve, e para quem gosta destas coisas, não é? E para quem não gosta é muito interessante. Ele consegue descrever o que sentia, como é que entrou em depressão. Claro que ele não lhe chama isso. É melancolia, tristeza, não sei o quê. E depois como é que ele cura. E ele diz que os médicos aconselhavam para se divertir com caça, vinho e mulheres. Mas ele, pronto, era um homem religioso, não queria ir por aí, mas conseguiu ultrapassar tudo depois isso. Relata a sua vida. Pelo menos ele diz que não foi com essa terapia, mas o que é um facto o documento é fascinante. E é um documento de juventude também. Falas então, e depois vai havendo várias coisas. O Dom Afonso, que era o grande filho de Dom João II, que acaba por morrer em queda de cavalo, depois Dom Manuel depois chega a rei. Dom João III teria tido uma pleuresia aos 6 anos, caiu de uma varanda aos 12, salvo miraculosamente quase também. Os cálculos renais do Dom Sebastião e o fluxo de sêmen, uma coisa que ele teria também. Hoje em dia discute-se corrimento, vai-se mais para um corrimento que poderia não ser necessariamente sêmen do que propriamente para uma poluição. Tanto quando sabes que a linguagem dos médicos naquela altura era hoje em dia é muito, muito curiosa. Claro. Por exemplo, atribuem a morte de Dom Pedro II a um flato rijo, que é uma expressão que eu acho deliciosa, não é? Um flato rijo, e não estamos a perceber o que é que o homem morreu, não é? O Dom Henrique, também já falámos dele, o Dom Henrique, que era um homem, o 8º filho de Dom Manuel, fraco, asténico, cinzento, mas viveu até perto dos 70 anos. Do Filipe II falámos já da consanguinidade, este prognatismo que ele tinha, o queixo saído, como se vê no Prado, o Prado está cheio de reis desses. Sim, que teve 6 trisavós e não 16, como seria o normal. É verdade, tal a consanguinidade, não é? Depois deu no que deu, coitado. O Dom Filipe III, que mamou até aos 3 anos, Dom João V, que teve varicela, tinha amantes desde os 15 anos, as varíolas, tudo o que faz falando aqui, as tísicas que eles iam sofrendo, é extraordinário. Os casamentos, que falas aqui dos casamentos que eram arranjados, casavam de facto muito, muito cedo, algumas tinham que adiar a consumação do património, do matrimónio, claro. Sim. Falas da troca das princesas, após isso, Dom José tinha 13 anos, Dona Maria de Vitória 9, e só se encontraram de facto 2 anos depois. E esta coisa não se sabia da aula dos namorados. A aula dos namorados é precisamente que eram os homens solteiros. Sim, deviam ser imberbes com 15 anos. Ao João Paulo, em relação à Idade Média, pronto, não vamos agora falar sobre isso. Por acaso tenho um livro que aborda isso, que é Portugal na Idade Média, que um dos mitos que existe sobre a Idade Média, existem vários, e grande parte deles são infundados, é que é uma época de gente velha. Exatamente. Nós vemos o Vasta Gama, enfim, o Vasta Gama já é um pouco fora da medievalidade, mas vá lá. Vemos o Vasta Gama com aquelas barbas brancas. O homem foi para a Índia com 28 anos. Pois. De toda a gente em Algesbarrota,
nem o rei português, Dom João, nem o rei de Espanha, que também era João, nem o Novas Pereira, ninguém se aproximava sequer dos 30 anos. E a ala dos namorados, que é a ala esquerda do exército português... E que se portou exemplarmente. Sim, portou-se exemplarmente. Nós pensamos que anos, eram miúdos. Sim. Eram miúdos. Imberbes, namorados queria dizer isso, solteiros. Imberbe, porque eram namorados. Namorados nem sequer eram casados. Só que já eram treinados nas lides da guerra e na guerra. Foram para a lá formação dele. E portaram-se lindamente. Estamos a falar de adolescentes hoje que nós encontramos nas nossas escolas com 15, 16 anos. De que morriam os jovens príncipes. Grande número de rainhas e princesas morreu de parto. Grande mortalidade infantil. 47 príncipes e princesas morreram no primeiro ano, quase um terço, é impressionante. Uns 70 morreram, há 229 no total. Uns 70 morreram antes de chegar aos 10 anos, quase um terço também. Dás o exemplo de Dom João III, por exemplo, que gerou 9 filhos, 7 morreram na infância, os 2 sobreviventes, um morreu aos 15, outro aos 18. De facto, aliás, o Dom João III tem uma história fabulosa, porque, vamos terminar com esta história, porque Dom Sebastião sobe ao poder quando o pai tinha morrido uns dias antes. Sim. Dom João. O Dom João tinha morrido uns dias antes. Pai, ele nasceu órfão do pai e a mãe abandonou logo depois. A mãe abandonou logo depois e as circunstâncias que eu descrevo aqui da morte do pai de Dom Sebastião, poucos dias antes dele nascer, foram incríveis. Ele tinha uma sede terrível e choveu e ele foi para a varanda beber água da chuva. Pensa-se hoje que ele seria uma pessoa muito diabética, enfim, que na altura não se conseguia tratar, e morreu em consequência disso. E o bom do Sebastião, pronto, deu no que deu. Exatamente. Sérgio Luís de Carvalho, nós não temos tempo para mais, mas quero agradecer mais uma vez a tua disponibilidade. Fica aqui esta dica, A Infância e Juventude dos Reis de Portugal, de Sérgio Luís de Carvalho, uma edição dos livros Horizonte. Fica prometido então falar deste Portugal entre Churchill e Hitler, de uma próxima conversa, que também é, e qualquer dia vem em Lisboa Maçónica ou não? É o sexto da série de Lisboa, vem aí? Está no pré ou... Está neste momento entregue na Parsifal. Estamos já agendados então à próxima conversa. Sérgio, bem-ajas. Obrigado, João Paulo, obrigado.